Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha e hoje eu queria compartilhar contigo uma reflexão. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei muito. Sabe aquele momento em que você está prestes a vivenciar algo incrível e no meio dessa jornada, desse caminho para chegar a esse objetivo incrível, espetacular, se para e fica imaginando várias coisas e dentro dessas coisas estão todas as suas derrotas, todos os seus fracassos, todas as vezes que você falhou, todos os teus defeitos. Eu chamo isso de limitante. E a gente vai falar sobre, não sobre eles, mas sobre como vencê-los hoje, nesse vídeo. Então fica comigo, porque eu quero compartilhar isso com você. Limitante. Como vencê-los? Só para você entender melhor o que eu tô querendo falar quando eu digo limitante, eu tô falando de características, sejam defeitos ou qualidades. Normalmente defeitos nesse caso, né? Tô falando de sentimentos. Tô falando de medos, inseguranças. Eu tô falando sobre pessoas que de algum modo te colocam no lugar que não foi o lugar que Deus projetou para você. Eu tô falando sobre decisões que você tomou lá no seu passado e que até hoje de algum modo impactam em você. Tô falando sobre tudo isso. Esses são os limitantes. E eu tava refletindo aqui, por isso que eu resolvi parar e falar, compartilhar isso com vocês. Porque por muito tempo, pessoas como eu, como você, deixaram de viver coisas extraordinárias em Deus, simplesmente porque olharam para aquilo que as limitava. Só que é interessante, gente, vamos lá, vamos dar um exemplo na Bíblia. Mateus capítulo 14, né? Jesus anda sobre as águas. Você já deve com certeza ter ouvido essa palavra, já deve ter lido essa passagem. É Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Esse mesmo texto está em Marcos capítulo 6, versículos do 45 ao 52, e em João capítulo 6, do 15 ao 21. Vai dizer que Jesus, ele fala para os discípulos, vão no barco, vão lá, eu vou ficar aqui orando um pouco. E ele vai orar, depois que ele terminar a oração, Jesus vem caminhando sobre as águas, e ele vai até ao encontro dos discípulos. E ao ver os discípulos, eles pensam, é um fantasma. Por que eles pensaram isso? Eles já estavam numa situação muito ruim. Porque começou uma tempestade, o mar estava agitado, ondas açoitando o barco, o vento, eles tentando controlar tudo aquilo. E no meio de tudo aquilo aparece uma imagem de um homem andando sobre as águas. Não tinha como andar sobre as águas. Do jeito que matava, não tinha nem como navegar. Imagine andar. Mas Jesus anda. E daí a Bíblia vai dizer que quando eles vêm, eles falam assim, é um fantasma. Jesus fala assim, não, gente, coragem, sou eu. E de imediato, Pedro, de imediato vai falar, se é o Senhor, me deixa aí ao teu encontro. O que é que Pedro queria? Pedro queria andar sobre as águas. Pedro queria descer do barco. Pedro queria viver o extraordinário. Pedro queria ir até Jesus. Nenhum outro quis. Pedro quis. Tinha onda quando ele desceu do barco? Tinha. Tinha vento? Tinha. Mas Pedro desce. E Mateus é o único que vai citar que Pedro não apenas desce, versículo 29, mas ele anda sobre as águas e vai na direção de Jesus. Mas no versículo 30, Pedro vai dizer, melhor, Mateus vai dizer que Pedro olha para as ondas, repara nas ondas, repara no vento e tem medo. E no momento que ele sente medo, ele começa a afundar. Você pode me dizer que foi o vento, que foram as ondas, sim, tudo isso foi um gatilho de algum modo para Pedro. Mas se fosse só vento e onda, ele não teria nem entrado na água, gente. Já a onda e o vento já estavam lá. Algo a mais aconteceu no interior de Pedro, sabe? E na hora o gatilho ativou e ele começou a ter medo e o medo trouxe outras coisas e aí a fé dele foi abalada, ele começou a afundar. Limitante, é isso que eu tô falando. E daí como é que a gente vence isso? Jesus, nesse mesmo texto, ele dá uma resposta muito legal para Pedro. Ele fala assim, rapaz, cadê tua fé? Na linguagem atualizada aqui da Paulinha, ele fala assim, homem de pequena fé, rapaz, cadê tua fé? Jesus sabia que Pedro poderia ter andado sobre as águas. Por quê? Porque Jesus estava lá. E Jesus deu uma palavra, vem. Jesus não chamou para que ele afundasse.
Jesus chamou para que ele andasse sobre as águas. Mas o medo de Pedro o fez afundar. É o limitante. E como é que a gente vence isso, gente? Eu vou dizer uma única coisa. Tô focando muito em uma única coisa ultimamente, mas eu vou dizer uma única coisa. Eu poderia, assim, tentar dar 3 passos, 4 lições, 5. Não, mas eu quero que você foque em uma única coisa. Eu digo isso por experiência própria. Eu já tentei olhar para diversos lugares, mas quando a gente olha para quem tá dentro do barco, quando a gente olha para onda, quando a gente afunda, existia só uma pessoa ali, só um lugar, só uma coisa a fazer. E essa uma única coisa era olhar para Jesus. Você pode orar mais, ok, mas olhe para Jesus. Você pode cantar mais, olhe para Jesus. Você pode ir mais vezes à igreja, tudo bem, mas olhe para Jesus. Esse era o segredo de Pedro para não afundar, não só de Pedro, mas de muitas outras pessoas. Quando eu vou olhar, inclusive eu estava lendo esses dias, Mateus capítulo 1, você vê a genealogia de Jesus, você vai vendo um monte de gente que fez um monte de coisa, que tinha um monte de passado, mas o foco não é o passado dessas pessoas, mas para onde elas estavam apontando, e todas elas no final apontavam para uma única direção, para um único lugar, para uma única pessoa, e essa pessoa era Cristo. E é Cristo que importa. Então eu não tô nem aí se em vez de ser o filho mais velho de Jacó, o Senhor usou o quarto Judá. Tem uma história, tem um processo, tem um porquê disso tudo. Mas Judá aponta para Cristo. Ah, mas o filho de Judá não foi o filho dele com a esposa dele legítima, foi com a nora dele enganou ele. Deus tem seus modos de fazer as coisas. Nós que somos limitados, que achamos que porque tá assim, tá assado, não vai dar certo. Mas se foi Deus que construiu essa história, vai dar. Eu acho interessante. Lucas 1, capítulo 1, né? O anjo ele vai aparecer para Maria, vai dizer assim, ó. Você vai ser mãe. A Maria já começa, mas como que eu vou ser mãe? Eu não sou casada e eu não tive relações sexuais ainda. E se aquele anjo fala assim, vou dizer mais, não só você. Sabe a sua prima, estéril, Isabel? Ela já tá grávida de 6 meses. Porque para Deus nada é impossível. A gente repete tanto esse versículo. Eu acho que esse é o versículo que todo mundo tem decorado. Eu brinco às vezes lá no trabalho com alguns colegas que trabalham comigo e fico assim, um versículo. Me dê um versículo decorado. E eles começam, ai meu Deus, eu não lembro, não sei o que tá. O Senhor é o meu. Aí, o Senhor é o pastor, nada me faltará, beleza. Porque para Deus. Aí alguém já vem, nada é impossível. Eu falei, tá vendo, vocês sabem? Todo mundo sabe, porque para Deus nada é impossível. Talvez não saiba onde está escrito. Lucas 1:37. Fica a dica. Mas todo mundo sabe esse texto. Meu convite hoje para você, eu já estou caminhando para a conclusão desse vídeo. Meu convite hoje para você, sabe qual é? Viva esse texto. Eu não estou te pedindo para fazer coisas loucas, não. Eu estou falando sobre limitantes que te impedem de vencer. E para mim, vitória só é vitória se eu estou vivendo aquilo que Deus falou para mim. Porque como eu já falei aqui em algum momento, um sucesso que não é ter sucesso naquilo que não é o teu propósito é um fracasso. Ter sucesso que não é naquilo que Deus chamou você para fazer, você para ser, para mim isso não é sucesso. Por mais dinheiro que ganhe, por mais pessoas que alcance, por mais estabilidade que tenha, se você tá vivendo algo que não foi o que Deus sonhou para você, você não tá numa trajetória de sucesso. Tá bom? Então, falando de vencer de verdade. Vencer, viver o que Deus quer pra mim. Vencer é o que Deus sonhou pra mim. Ter a vida que Deus sonhou pra mim. Isso é vitória. A única coisa que me impede de vencer sou eu. Não porque eu possa impedir o plano de Deus, mas eu posso não crer. A única vez que eu vi as coisas não acontecendo na Bíblia é quando as pessoas não têm fé. Elas param de olhar para Jesus, elas olham para as circunstâncias e elas acham que as circunstâncias são maiores do que o Senhor. Elas olham para o gigante e elas acham que o gigante é maior do que o Senhor. E já poderia ter vencido Golias bem antes de Davi aparecer, mas o problema é que as pessoas estavam olhando demais para Golias. Davi foi o único que chegou lá e olhou para o Senhor. Rapaz, ele está confrontando Deus. Rapaz, ele vai perder. Davi foi o primeiro a chegar lá e olhar para o Senhor. Existiam muitos outros que poderiam ter feito isso. Mas Davi foi o cara que olhou e disse assim... confrontando Deus, eu tô olhando pra ele, eu sei que ele é grandão. Se você não tá olhando pra ele não, Golias, tá com medo? Deveria estar. A gente às vezes se limita demais, gente. Deus não nos limita. Esse dia eu estava conversando com uns amigos e eu falei exatamente essa frase. E eu queria repetir ela aqui pra você. Deus não nos limita. Deus não é limitador. Deus não é limitante. Deus é intencional.
Ele não te coloca em situações que não vão edificar a tua vida e nem vão te permitir edificar a vida de outras pessoas. Deus é intencional. Mas Deus não é limitante. Deus não é limitador. Nós que somos. Somos nós que olhamos e dizemos assim, não, é alto demais, não dá. Não, é distante demais, eu não vou conseguir. Não, é muito pra mim, eu sei que eu não... Eu mesmo, quando comecei aqui esse canal, e ainda hoje, de vez em quando eu me pego nesse lugar de falta de fé, eu assim, não, eu sei que não vai alcançar tantas pessoas, mas quem tá dizendo isso? Nem é sobre isso. O objetivo final não é sobre isso. A gente precisa parar de olhar para as circunstâncias. A gente precisa parar de olhar para aquilo que nos causa o medo. Eu sei que às vezes é muito difícil. E eu tô falando aqui bem abertamente com você, porque eu já passei por isso. É um bate-papo. De verdade, tô compartilhando aqui meu coração com vocês. Mas a gente tem a chance. Escuta isso. Nós temos a chance de viver o extraordinário. Não podemos, é um crime deixar de viver tudo aquilo que Deus sonhou. Simplesmente porque você acha que você não pode. Nunca foi sobre a tua força e a tua capacidade. Sempre foi sobre o Senhor. Para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Então, como vencer os limitantes? Entendendo, uma frase aqui, ó. Como vencer os limitantes? Entendendo que não é você que vai vencer. Olhando para aquele que já venceu. Não é na tua força. Não é na força do teu braço. Eu não tô querendo que você saia desse vídeo aqui, ó, achando que você... Porque para Ana Paula nada é impossível. Para mim muita coisa é. Mas pro Deus que me chamou, não. Então, se Ele disse, eu vou. Se Ele mandar, eu cumpro. Se Ele quiser, eu serei. Tá com Ele. Como é que se vence os limitantes? Acreditando na palavra que o Senhor te deu. É uma questão de fé, gente. É uma questão de fé. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Filipenses 4:13. É isso que eu quero compartilhar com você. É isso que eu quero que você tenha na sua mente e no seu coração. E eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo que eu costumo fazer aqui nos vídeos, mas eu queria rapidinho colocar um desafio para você. Qual? A partir de hoje, nas tuas orações, inclui aquilo que você acha que te limita. Expõe isso para o Senhor. Deus, eu acho que eu não consigo por causa disso. Deus, eu acho que eu não consigo por causa dessa pessoa. Deus, eu acho que eu não consigo por causa dessa dor. Deus, eu acho que eu não consigo por causa desse lugar. Deus, eu acho que eu não consigo por causa disso aqui, ó. Deus não vai remover o teu passado, mas Ele redime o teu passado. Tudo aquilo que doeu, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi feito, vai continuar lá. Mas escuta isso. O nosso Deus, Ele tem poder para redimir cada parte da nossa história. E eu creio, gente, num tempo em que aquilo que nos limita se tornará parte de um testemunho poderoso daquilo que o Senhor fez conosco. Amém? Era isso que eu queria compartilhar contigo aqui hoje. Vou te pedir um favorzão. Manda esse vídeo para alguém. Manda esse vídeo para alguém, porque ele vai fazer sentido para muita gente, sabe? Muita gente assim como nós. Como a gente, sabe? Manda ele, compartilha ele. Faz mais pessoas serem alcançadas por essa reflexão, sabe? Como vencer o que nos limita. Chamando quem pode, olhando para ele, crendo nele. É uma questão de fé, gente, tá bom? Que Deus te abençoe. Isso que a gente tá fazendo aqui é tudo porque o rei deu uma ordem. Ele mandou dizer. E a gente tá aqui falando. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.